Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Nessa edição, a gente vai mergulhar em várias notícias quentes do mundo da tecnologia. Olha só, começando com uma notícia quente do Tássius Veloso lá no Tecnoblog. A Huawei, hein? Confirmou oficialmente, depois de 5 anos meio sumida, a volta para o mercado brasileiro de celulares. Sério? Que notícia. E eles voltam como? Com que tipo de aparelho? Pois é, e não é um retorno qualquer não. Eles estão apostando alto nos dobráveis. Vão lançar o Huawei Mate X6, aquele tipo Fold mais tradicional, que abre tipo livro, sabe? Aham, sei. O formato que a gente já conhece mais. Isso. Mas a grande surpresa mesmo é o Huawei Mate XT Ultimate Design. Esse é um Threefold. Threefold? Tipo, dobra em 3 partes? Uau! Exatamente. Vira quase um mini tablet, ou sei lá, um mini notebook. Bem diferente, né? Super ambicioso. Nossa, bem ambicioso mesmo. E já tem preço, data? Os detalhes tipo preço e tudo mais, eles vão revelar num evento em São Paulo agora, dia 17 de junho. Falta pouco. Interessante. É um movimento bem ousado da Huawei, né? Voltar focando logo nesse nicho de dobráveis, que ainda é pequeno. Pequeno, mas que chama atenção, né? Com certeza. Mas olha, o ponto que me deixa mais curiosa, sim, é a questão do software. Isso sempre pega com a Huawei fora da China. Verdade. Como vai ser isso? Então, os aparelhos devem vir com o Harmony OS. E no caso desse Threefold, talvez até o Harmony OS Next. E esse Next, bom, é 100% Huawei, ele não tem base Android, não roda aplicativo Android, sabe? Arquivo APK. Esquece. Putz, então a loja de apps é outra, totalmente diferente. Exato, um ecossistema fechado da Huawei. Isso para o consumidor brasileiro que está mega acostumado com Google Play Store, WhatsApp, Instagram do jeito que a gente conhece, vai ser uma adaptação e tanto. Nossa, um desafio enorme. Será que os apps populares vão estar lá? Banco? Delivery? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A disponibilidade desses apps locais vai ser crucial para o sucesso deles aqui. E as vendas, pelo que entendi, começam online, tipo o Amazon, Shopee e Mercado Livre. Entendi. É uma aposta alta em inovação, mas com esse obstáculo do software, né? Os dobráveis são só 1% do mercado global, segundo a IDC. Pois é. Mostra que eles querem marcar território com tecnologia de ponta, mas vão ter que remar bastante na questão do ecossistema de apps. Vamos ver como vai ser essa recepção. Mudando um pouco o foco, mas ainda em software, vamos para a Apple. O Zach Hall, lá do 95 Mac, trouxe uma novidade do iOS 26 para o CarPlay que, olha, muita gente esperava. Opa, CarPlay, o que vem por aí? Reprodução de vídeo na tela do carro, finalmente. Sério? Vídeo no CarPlay? Mas como assim? Tipo, assistindo enquanto dirige? Não, calma. Vai usar o AirPlay para espelhar o vídeo do iPhone, mas tem uma trava de segurança, claro. Só funciona com o carro parado. Ah, bom, menos mal, faz todo sentido. Mas é uma mudança grande, né? A Apple bloqueou isso por, tipo, uma década. Exatamente, uma década. Qualquer app que tentava botar vídeo no navegador era barrado. Agora é oficial. Pois é, eles até chamam de vídeo no carro na documentação para desenvolvedores. É uma abertura interessante. Será que agora os apps de streaming, tipo Netflix, YouTube, vão otimizar para o CarPlay? Seria legal, né? Para esperar alguém no carro, ou sei lá, carregar o elétrico. Com certeza. Abre um novo caminho para o entretenimento dentro do carro, mas sempre com essa condição da segurança, né? Só com ele parado. Uma boa novidade. E continuando na Apple, mas agora falando de iPad. Tim Hardwick, na Mac Rumors, detalhou uma das coisas mais legais que vem no iPadOS 26. O que será? Mais coisa do tipo desktop? Exatamente. Multitarefa com janelas flutuantes e redimensionáveis. Bem no estilo do macOS. Finalmente, o iPad vai ter aquela flexibilidade de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, parecido com um computador. Nossa, isso sim é uma mudança grande para o iPad. Era algo muito pedido. Muito. O Craig Federighi até explicou por que demorou tanto. Tinha limitação de hardware nos iPads mais antigos e fazer isso funcionar direitinho só com o toque é, bem complexo, né? Imagino. E aquele Stage Manager que eles lançaram há uns anos e foi meio
confuso. Como fica? Ele continua como opção. Para quem gostou ou se acostumou, beleza. Mas essa nova interface pega elementos visuais do Mac, tipo os botõezinhos coloridos para controlar a janela, sabe? Sei. O vermelho, amarelo e verde. Isso, mas tudo adaptado para o toque do iPad. E o mais legal, não vai ser só para os iPads Pro, os mais caros. Ah, que bom. Vai chegar para mais gente. Sim, modelos mais antigos também vão receber a função, só que com um limite, tipo 4 apps abertos em janela ao mesmo tempo. Os modelos mais novos vão poder abrir mais. Entendi. 4 já ajuda bastante, né? É um passo importante para a produtividade no iPad, com certeza. Torna ele bem mais versátil. Com certeza. Bom, saindo da Apple, vamos para a TCL. O Vinícius Moschen, lá do Canaltech, trouxe a notícia. O celular TCL 60 SE NX Paper 5G foi homologado pela Anatel. Ah, TCL. E esse NX Paper é aquela tecnologia de tela diferente deles, né? Essa mesma. NX Paper 4.0. O destaque é justamente a tela. Tem um revestimento fosco e o modo chamado Max Ink. A ideia é tentar simular a sensação de ler em papel, sabe? Menos reflexo, menos cansaço visual. Interessante. Foco total no conforto para ler. E o aparelho em si, é topo de linha, intermediário? É um intermediário, mas parece bem competente, viu? Vem com processador MediaTek Dimensity 6300, que já tem 5G, tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Boas especificações. Sim, e a tela é grandinha, 6,7 polegadas, HD+, mas com 120 Hz de atualização, o que deve deixar tudo bem fluido. A bateria também parece boa, 5.200 mAh. Olha, parece um pacote bem equilibrado. E com a homologação do Anatel, significa que já pode ser vendido aqui no Brasil, né? Exato. Agora é esperar a TCL definir a data de lançamento e, claro, o preço. Se vier num preço legal, essa tela diferente pode ser um bom argumento de venda, né? Principalmente para quem lê muito no celular. Com certeza, pode atrair um público específico. Vamos ficar de olho. Agora, olha, uma notícia meio tensa sobre segurança digital. Veio lá do Reino Unido, numa apuração do Conor Jones no The Register. Segurança, o que aconteceu? A NHS Professionals é tipo uma agência que fornece pessoal temporário para o sistema de saúde britânico, o NHS, sabe? Eles sofreram uma invasão feia em maio de 2024. Roubaram o banco de dados do Active Directory deles. Nossa, Active Directory? Isso é muito sério. É o coração da rede, basicamente. Exato. Gerenciar usuários, senhas, permissões, tudo. E descobriram como foi, o que aconteceu exatamente. Então, a investigação foi feita pela Deloitte, uma consultoria grande. Eles descobriram que os criminosos entraram usando uma conta do Citrix, aquele sistema de acesso remoto, sabe? Sei. Uma porta de entrada comum em ataques. Pois é. E uma vez lá dentro, eles conseguiram escalar privilégios. Foram subindo de nível até virarem administradores de domínio. É o acesso máximo. Caramba! Controle total da rede. E o banco de dados do AD? Foi roubado mesmo? O relatório da Deloitte indica que sim. Aquele arquivo principal, o ntds.dit, que guarda as informações críticas, tipo hashes de senha, provavelmente foi copiado e levado. Exfiltrado, como dizem. Putz, isso é um desastre de segurança. Mesmo que as senhas estejam em hash, podem tentar quebrá-las offline. Exato. E o mais complicado é que a NHS Professionals tentou minimizar a coisa publicamente, falando que nenhum dado foi comprometido. Mas a análise técnica da Deloitte mostra outra coisa. É complicado quando a comunicação não bate com a evidência técnica. E por que foi tão fácil entrar e escalar? O que falhou? Falhas básicas, segundo o relatório. Falta de autenticação multifator MFA em contas importantes, tipo essa do Citrix, e a cobertura do EDR, aquele software que detecta ameaças nos computadores, estava incompleta. Deu brecha. Falhas que a gente vê repetidamente, né? MFA e EasyR são essenciais hoje em dia. Pelo menos estão corrigindo agora. Estão tomando medidas, sim, mas em junho ainda tinha coisa pendente. Mostra como a recuperação pode ser lenta e complexa depois de um ataque desses. Assustador. Assustador mesmo. Bom, voltando para os celulares. Samsung na área. Ben Shon, lá no 9to5 Google, está falando da segunda beta do One UI 8.
Ah, o One UI 8, baseado no Android 16, né? Já tá na segunda beta. Rápido. Sim. E já está sendo liberada para a linha Galaxy S25. Mas parece que o foco agora é mais apagar incêndios, sabe? Corrigir bugs da primeira beta. Normal para uma segunda beta. Que tipo de bug eles estão corrigindo? Vários. Problema no reconhecimento de digital, que não estava funcionando direito para alguns. O widget de bateria estava bugado também. E até uns papéis de parede feitos com IA que estavam dando erro. Coisas assim. Entendi. Polimento geral do sistema. É para isso que serve o Meta, né? Pra galera testar e reportar esses problemas. Exato. E, além das correções, eles também expandiram o programa beta para mais países. Agora inclui Índia e Polônia. Legal. Mais gente testando, mais feedback. E tem alguma novidade visual, alguma função nova nessa Beta 2? Olha, nada super revolucionário como foi o One UI 7, não. São mais ajustes finos. Por exemplo, eles estão usando mais aquele gesto de voltar preditivo do Android, que te dá uma prévia da tela para onde você vai voltar. Ah, sim. Isso é útil. E outra coisa, integraram um gerador de imagem por IA, direto no teclado da Samsung. Você digita um texto e ele cria uma imagem. Interessante. IA generativa chegando em mais lugares. E a versão final? Tem previsão? A expectativa geral é que a versão estável, finalzinha, do One UI 8 chegue para todo mundo em julho. Tá perto. E já que a gente está falando de Android 16, uma polêmica que surgiu aí, Abner Lee, também do 9to5 Google, comentou isso. Polêmica. Com o Android 16. O que foi? Quando o Google liberou o código-fonte do Android 16 OSP, eles não incluíram uns arquivos específicos para os celulares Pixel, os tais repositórios de hardware. Ah, os blobs proprietários e as configurações de hardware. Sei. E por que isso é polêmico? Porque esses arquivos são, tipo, essenciais para quem desenvolve home customizada, sabe? Aquelas versões alternativas do Android. Sem eles, fica muito difícil fazer uma home otimizada para o Pixel. E aí começou um burburinho. Será que o Google está querendo matar o AOSP? Acabar com o Android de código aberto? Uau, forte isso. Mas o Google se pronunciou? Sim. Rapidamente negaram. Disseram que o AOSP continua firme e forte, que eles estão comprometidos com o código aberto e tudo mais. Mas e os arquivos do Pixel? Por que não liberaram, então? Foi sem querer? Parece que não. A decisão parece ter sido intencional. A estratégia do Google, pelo que deu a entender, é empurrar os desenvolvedores para usar o Cuttlefish. Cuttlefish? O que é isso? É um emulador. Funciona como um dispositivo de referência virtual. A ideia é que os desenvolvedores testem o Android puro ali, sem depender de hardware específico, nem do Google, nem de ninguém. Entendi. Então, tecnicamente, o AOSP continua livre, mas na prática, fazer uma ROM customizada legal para o Pixel ficou bem mais difícil. Quase inviável para projetos menores. É isso. Exatamente. Muda bastante a dinâmica para a comunidade de customização que focava nos pixels. É uma mudança técnica, mas com impacto grande para essa galera. Faz sentido. Uma forma de controlar mais a experiência no próprio hardware, talvez? Interessante. Agora, para dar uma respirada das notícias mais técnicas, uma lembrança bem legal via Apple Insider. Aquele discurso famoso do Steve Jobs para os formandos de Stanford, lembra? De 2005. Lembro. Aquele do Stay Hungry, Stay Foolish. Marcante demais. Esse mesmo. Completou 20 anos agora em 2025. E para celebrar, o Steve Jobs Archive, que cuida do legado dele, relançou o vídeo. Remasterizado, em HD 1080p, 60 frames por segundo. Ficou lindo. Nossa, que legal. Preciso assistir de novo nessa qualidade. É um dos discursos de formatura mais influentes da história, né? Com certeza. E o mais interessante é que ele nem focou tanto em tecnologia, né? Foi mais sobre a vida mesmo. Pois é. Ele contou aquelas 3 histórias. A primeira sobre conectar os pontos, tipo, como largar a faculdade e fazer aula de caligrafia fez sentido lá na frente pro Mac. Sim. Incrível como ele ligou as coisas. A segunda foi sobre amor e perda. Falou da paixão pelo trabalho, de ser demitido da própria Apple e como isso o forçou a recomeçar e ser criativo de novo. Verdade. E a terceira, a mais impactante talvez, sobre a morte. Como o diagnóstico de câncer mudou a perspectiva dele sobre viver cada dia. Exato. A ideia de que lembrar que você vai morrer é a melhor forma de evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder.
É muito forte. São lições que, nossa, continuam super relevantes, muito além da tecnologia. Um legado incrível mesmo. Totalmente. Bom, voltando para termos atuais, mas ainda conectando tecnologia e bem-estar. 2 notícias sobre saúde agora. A primeira vem do Rodrigo Silva no tudocelular.com. É sobre um relatório do grupo Kids Right. Kids Right? O que eles apontam? Algo bem preocupante. Segundo o relatório deles, as redes sociais influenciam negativamente a saúde mental de, tipo, 70% dos jovens. É muita gente. 70%, nossa, um número altíssimo e muito preocupante. E qual a explicação deles para isso? O relatório aponta o que eles chamam de expansão descontrolada das plataformas como um fator crítico. Tipo, o jeito como as redes cresceram e se entranharam na vida dos jovens. Faz sentido. E eles trazem mais dados? Sim, eles citam outros estudos que mostram que mais ou menos 1 em cada 7 jovens, ali na faixa dos 10 aos 19 anos, enfrenta algum problema de saúde mental. E o relatório foca muito no uso problemático, às vezes até viciante, das redes sociais como um gatilho para isso. É uma discussão super importante. E o que eles sugerem? Proibir o acesso? Curiosamente, não necessariamente. Eles mencionam a Austrália, que proibiu para menores de 16, mas o relatório sugere que a solução talvez não seja tão simples quanto proibir. Defendem abordagens mais abrangentes. Tipo o quê? Educação digital, mais apoio, exatamente, regulação das plataformas sim, mas também educação, apoio psicossocial para as famílias e para os jovens. O texto até menciona a taxa global de suicídio entre adolescentes, que é de 6 por 100 mil. E lembra do contexto aqui do Brasil, né? Com todo o debate sobre regular as redes e os casos tristes de desafios online que levaram a mortes. É um tema super complexo, delicado e urgente. Precisa de muita atenção mesmo. Com certeza. E para fechar nossa análise hoje, uma última notícia de saúde e tecnologia. Alison Jewell, da ZDNet, testou um aparelho chamado Stelo, da Dexcom. Stelo. Dexcom faz monitores de glicose, né? O que esse Stelo tem de diferente? Exato. Ele é um monitor contínuo de glicose, um CGM. Mas o grande lance é que, lá nos Estados Unidos, ele é vendido sem precisar de receita médica. E mais, ele usa inteligência artificial. Sem receita e com IA? Interessante. E como foi o teste dela? Ela usou Stelo por 2 semanas. Ele funciona com um sensor pequeno que você aplica no braço e ele fica medindo a glicose direto no fluido intersticial, sabe? Aquele líquido entre as células? Isso. E manda os dados para o celular via Bluetooth. Aí entra a IA. O aplicativo usa IA que roda na plataforma Vertex AI do Google Cloud para analisar os seus padrões de glicose junto com que você registra lá o que comeu, se fez exercício, nível de estresse. E o que a IA faz com esses dados? Ela te dá umas dicas semanais personalizadas. Tipo, olha, percebemos que o seu nível de glicose subiu depois daquela refeição X. Ou seu nível de estresse parece impactar sua glicose assim. Coisas para ajudar a entender melhor o próprio corpo e ajustar o estilo de vida. Parece útil. E funcionou bem? Foi preciso na medição? Segundo a Alison, sim. A precisão ficou dentro da margem de erro que se espera para esse tipo de aparelho, que mede no fluido e não no sangue direto do dedo. A comparação foi feita com um glicosímetro tradicional, de picada no dedo. Entendi. Tem sempre uma pequena diferença, mas se está dentro do esperado, ok. E a parte da IA? Ajudou mesmo? Ela achou que sim. Ajudou a ver o impacto claro do estresse na glicose dela, por exemplo, e reforçou a importância do exercício físico. Ela disse que a IA ainda é meio básica, mais focada em mostrar correlações do que dá com auxílios médicos complexos, claro. Mas o potencial está ali. Legal, pode ser uma ferramenta interessante para quem não tem diabetes, mas quer monitorar a saúde metabólica, né? Já que não precisa de receita. Exatamente essa a ideia. E o custo lá nos Estados Unidos é de $99 por mês. Não é barato, mas é uma opção nova nesse mercado de bem-estar e tecnologia. Bem interessante mesmo. Mostra como a IA está entrando cada vez mais na área da saúde pessoal. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!